Vamos aqui para 2 Crônicas 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, quer dizer, ele tinha 16 aqui ainda, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens, foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso, que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Hilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim, dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma no templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram um trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Até aqui tá bom, depois a gente lê o restante. A semana passada a gente leu aquela lista de nomes de gente que alguns, uma família, os descendentes, os homens de Tecoa, que fizeram uma obra enorme, e já os descendentes de Tanoa, aquela cidade onde teve os representantes que se negaram a fazer, se negaram a seguir as ordens dos seus superiores, dos seus supervisores, está escrito, Aqui nós vemos um homem, e a história dos reis de Israel, tanto o livro de Reis como o livro de Crônicas, vai falando a história na sequência. E o fulano começa sempre assim, o fulano começou a reinar com tantos anos, reinou tantos anos e fez o que o Senhor aprova. Ou vai estar escrito, e fez o que o Senhor reprova. Josias foi um que começou bem cedo, 8 anos.
com 16 anos ele já estava sendo melhor do que reis que reinaram em Israel 40 anos. O que mostra que é sua a decisão. Eu resumiria aqui essa história, nesse versículo aqui, né, que está escrito: também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas de madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Tem gente que tem realizado, tem colocado a mão, tem colocado a cabeça no que tem que colocar, tem colocado a vida, tem colocado o tempo, tem colocado o dinheiro para reformar, como Josias. E tem gente que deixa as coisas em ruínas, que sabe o que tem que fazer, recebe a palavra. Olha, o que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. O que eu tenho que fazer é tal postura. Mas deixa, não adianta. Tudo aquilo que você tem hoje condições de fazer que você não faz, você vai ver amanhã em ruínas. Um dos motivos, por exemplo, da gente ter levantado, quando a bispa ela começou o trabalho da Casa Firme, né? Esse dia dedicado à oração, mais de 24 horas, e palavras de vários temas que se voltam para a família. Qual que foi o propósito? Exatamente dar o apoio, o suporte que cada papel na família precisa para que as situações não continuem como estão. Pode ver, cada trabalho que é criado na igreja, ele tem um propósito. E a igreja está fazendo a sua parte. A igreja ora, atende, prega a palavra, ora. Quando entende que há necessidade de uma força maior em alguma coisa, essa força ela é empregada. Igual a gente teve, né, o nosso jejum de 7 horas, né, e depois, na sequência, 7 semanas com palavras. O que, assim, toda semana, durante e depois disso, toda semana, eu falo com alguém, eu atendo alguém que fala, olha, naqueles dias estava acontecendo tal coisa na minha vida, aqueles dias estava sendo assim, e eu entrei. Eu vim naquele jejum, aquele dia já eu orei, aquilo eu me senti melhor. Olha, depois eu fui vindo naquelas 7 semanas, com dificuldade, aconteceu isso, mas olha, isso aí para mim foi assim clareador, foi importantíssimo. Eu peguei aquele espírito, eu trabalhei aquelas áreas, eu ouvia depois a Casa Firme. Que cada horário você tem uma palavra aqui para você. Como agora ainda é Casa Firme, né? Ainda estamos na Casa Firme, inclusive. É o último horário, o último tema, que é os servos e discípulos. Então, o que acontece? A igreja, na função de condutora, está fazendo a sua parte. Tem gente que de um ano e meio para cá, já desfruta de resultados. Por quê? Porque pegou esse espírito. Olha, eu vou trabalhar essa parte aqui, eu como pai, deixa eu ouvir essa palavra aí do homem, deixa eu ouvir a palavra do meio-dia para entender o que está acontecendo na minha casa, para aplicar o ensinamento lá na vida dos meus filhos. Eu, como filho, tem coisa aqui que não está amarrando a minha vida por isso. A palavra diz assim, como mulher, como jovem. Só que nem todo mundo tem pego essas oportunidades. Tem olhado, peraí, o que eu preciso? Porque é assim, você tem essas duas opções espiritualmente, ou você reforma, ou você deixa em ruínas.
E quando você começa uma reforma, é igual o Josias. Josias, ele chegou e ele percebeu, tem coisa errada. O que está errado? Tinha coisa fora do lugar, tinha coisa no lugar errado, ou seja, isso aqui não é para Israel. O que não era para Israel? Poste sagrado. Era para Israel? O que ele fez? Derruba. Gente, tem coisa que você não tem meio termo. Vamos ver como é que faz, deixa isso aí, não vamos mexer não. Ah, é complicado. Opa, cabe na minha vida? Cabe, fica. Não cabe na minha vida? Derruba. Ah, tem uns altares de Baalins ali, aquelas miniaturas, aqueles ídolos. Opa, isso aqui não está na palavra de Deus. O que eu faço? Derrubo, não tenho meio termo. E aí veja que ele começou lá em Jerusalém e não ficou por lá. Aquilo não, ele não se deu por vencido, que é algo que está acontecendo atualmente conosco. Por exemplo, o que tem de gente, vamos falar agora só no propósito. Naquela fase lá dos projetos de conquistas, eu não lembro mais a quantidade, também nunca contei, na verdade. Mas só agora, o que tem de gente que entendeu esse princípio, o princípio de Neemias, né? Peraí, como é que eu vou lá? Como é que eu vou fazer isso? Como é que começa? Começa aqui dentro, começa no espiritual. Começa numa atitude interna. Então, o capítulo 1 de Neemias, que a gente sempre está lembrando, né? Senhor, eu pequei, Senhor, eu falhei, o teu povo falhou, nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor, nós nos envolvemos com outras coisas, com outros deuses, por isso chegamos até aqui. Então, perdoa o meu pecado, perdoa o pecado do teu povo. E aí ele começou a clarear, o que eu vou fazer? Vou orar, vou pedir, vou receber, vou lá, vou usar tal coisa, tal material, vou por tal caminho, preciso de autorização, preciso de cartas, enfim. O Josias, a mesma coisa. Ele começou ali, mas foi estendendo. Você vê que ele foi indo para todo Israel, ele foi avançando. E opa, aqui está errado, tira, reforma. Esse é um momento, e aí eu falo do que eu vejo acontecendo. Vamos falar, cada semana 2, 3 pessoas. Só nesse propósito. Cada semana. Fazendo a catarse que não fez ainda. Opa, isso aqui eu estou entendendo, Deus está me trazendo de volta coisas. E assim, eu fico admirado como tem gente que tem lembrado de coisas, que eu inclusive na hora pergunto, como é que você lembra disso? Como é que você lembra daquele dia lá, daquela situação há décadas atrás? Mas lembra com detalhes que não é uma coisa normal. Ah, tal dia aconteceu isso, eu fiz, eu estava ali, foi assim, isso aqui me marcou. Porque é para tirar, é para confessar, é para remover, é para não viver debaixo da vergonha, da prisão, da culpa, da condenação. E assim, eu estou dizendo isso porque se você tem tido direções internas para fazer coisas que não são fáceis, que não vão ser simples. E algumas não são simples pelo tempo que elas já estão aí, que elas já até cauterizaram, né? Que você talvez até já equivocadamente já tinha se acostumado. Não, sabe, aquele maldito pensamento, não é assim mesmo. Não, isso aqui não vai fazer a diferença. Faz. A gente vê que coisas pequenas, coisas que todo mundo já estava até acostumado, né? E até coisas maiores, coisas de mudar ali o hábito das pessoas, que é o que vem depois da leitura do livro da lei. O Josias, ele não se contentava. Não, deixa assim, não. A semana passada ainda eu falei que você precisa começar. Faz uma coisa simples, faz uma coisa pequena, começa aí naquilo que está acessível para você. E acessível, às vezes, é o literal.
é aquilo que você estica a mão e consegue fazer, é aquilo que você estica a mão e consegue colocar no lugar, é aquilo que está na sua frente, que se você levantar, você vai lá, arruma, você vai lá e resolve, você vai lá e reforma, você vai lá e pinta, você vai lá e ajusta. Mas não é apenas esse tipo de coisa. Começa espiritual igual o Josias. Por que a palavra sobre ele, o resumo da vida dele é: e fez o que o Senhor aprova? Porque ele teve essa força, e não era a força humana, era a força da fé dele. Eu creio, sabe aquele eu creio que Deus vai me dar favor, eu creio que Deus vai me dar graça, eu creio que Deus vai me ajudar a fazer isso. Então, expressões como, por exemplo, eu não consigo, eu já tentei antes, isso aí na verdade, é um inimigo que você pega. Não usa, não repete isso. Eu já sei que eu não consigo, eu já sei que não vai dar. Por que não vai dar? Porque Deus está morto agora? Deus não existe mais? Ou Deus não vai se agradar de ver você forte? Porque a Bíblia diz, né, inclusive Neemias, a alegria do Senhor é ver a nossa. Eu costumo falar que o Neemias, ele foi 99% participativo. Deus entrou com aquele 1% que foi a superação, que você vê que o corpo deles, que o esticar deles na noite, que o dobrar trabalho deles não foi natural. Mas o trabalhar foi. O agir foi. Né? O arquitetar foi. Então, é o 99% de Neemias e os homens. Então, mas os 99% eu digo de efetividade, porque o planejamento do Neemias foi 100%. Ou seja, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. O Neemias foi outro que pegou e o que ele viu em Jerusalém, e na verdade na província ali de Judá, que foi o que foi colocado nas mãos dele, ele foi tratando. Então, uma coisa que precisa mudar, a mentalidade, essa é a renovação de entendimento que alguns precisam ter no propósito, é que a grande questão de um propósito, né, não é o fato de você vir todos os dias na igreja. Eu venho todo dia, não. Mas é a continuidade de algumas coisas que você várias vezes já começou, mas não vai até o fim. Você começa, fica difícil, para. E o propósito, ele te força a isso, porque você ouve uma palavra, depois ouve de novo, depois ouve de novo, você não tem chance, você sabe. Ou eu vou fazer isso que eu estou ouvindo, ou eu estou perdendo meu tempo. Né? E a maioria entra, né, principalmente quem está chegando agora, quem vem às vezes daquelas igrejas, né, que são marqueteiras e que prometem que a sua vida vai mudar, se você participar do culto tal, se você pegar a coisa tal, se você receber a oração específica de fulano de tal. Tem gente que vem ainda naquela condição passiva fazer o propósito. Então eu vou estar na igreja, vou fazer lá o cheque, os 52 cultos que eu vou, e isso vai transformar a minha vida. Não vai. De forma passiva, não vai. Você apenas vindo à igreja, talvez pensando que isso seria, né, você ser ativo, não vai. Você precisa pegar os exemplos. Cada exemplo, pegar, peraí, deixa eu ver aqui com esse Neemias, o que ele fez que está faltando na minha vida. Vou fazer isso aqui. Vou trabalhar essa área. Vou reformar, porque ou eu reformo ou as coisas ficam em ruínas. E não é Deus quem reforma, é você quem reforma. A primeira bênção que o Neemias recebeu foi a visão de que aquilo não era bom. Diga o que não é bom. Você se pergunta isso todo dia? O que não está bom? Para mim estava. O que não está bom? O Josias, 8 anos, o que não está bom aqui? Opa, aquilo ali não está certo. Aquilo ali também não. Aquilo ali também não. E ele foi reformando. Porque as ruínas das nossas vidas são as coisas que a gente viu que não estava bom, percebeu que não estava bom e fez nada. E elas foram aumentando, uma coisa vai tomando a outra.
uma coisa vai contagiando a outra, vai, né, dando forma a outra. Ou você vai dar forma com a palavra, ou você vai ser o sujeito ativo dentro da sua casa, dentro da sua família, por exemplo, de estar pegando cada palavra. E ainda falta muita dessa atitude, né? Para incorporar coisas. É o que eu estou falando, a Casa Firme veio com esse propósito. Hoje, uma pessoa que está na igreja há 1 ano, ela não tem, aqui na igreja ela não tem a desculpa para dizer, a minha família está como está porque eu não sei o que fazer. Se a pessoa não sabe é porque ela não andou. Ela não andou as áreas da vida dela. Opa, peraí, eu como homem vou pegar a palavra das 7, vou pegar a palavra do meio-dia, vou pegar a palavra das 7h30, vou pegar a palavra da madrugada, vou pegar a palavra das 7 da manhã. Só não cabe a palavra das 9, porque é para a mulher. Então não tem propósito o homem assistir o culto da mulher, né? Você não vai aprender ali, porque não adianta você aprender para ficar depois cutucando a sua mulher, né? Sabe aquela história de você ouvir o culto? Ah, eu vi lá isso, viu? Ó, eu vi lá isso, ó, eu vi lá isso. Mesma coisa a mulher. Não vai adiantar você ouvir a palavra do homem para cutucar ele, não. Mas tem todos os outros horários. 9, meio-dia, como mãe, como filha, tem depois às 15, se tem a questão sentimental, tem às 7h30 da família, tem depois do jovem, se é jovem, tem a madrugada do Espírito Santo, tem agora dos servos e discípulos. Mas quanto será que, como Josias, estão tendo essa atitude diligente? Porque tem gente que fala assim, eu não, ó a expressão, às vezes eu ouço isso, eu não sei o que reformar. Semana passada ainda alguém disse assim, eu, por exemplo, eu não sei o que reformar na minha vida. Falei, você tem ouvido a palavra que cabe para você? Eu ouço. Não, você tem buscado? Por exemplo, pouco que eu olho para a sua família, dá para ver coisas. Como é que eu vejo você não vê? Fala, porque eu estou acostumado. Falei, ok, então, mas porque você não ouve o contraditório. Uma das primeiras coisas que a palavra faz com a gente é o quê? Confronto. Tem gente que não ouve palavra daquela área que sabe que está tão errado, está tão fora do lugar, está tão desajustado, que a pessoa já sabe, eu só vou ouvir o que eu não quero. Vai falar que eu estou errado, vai falar que eu não estou fazendo certo, vai falar que não é assim. É exatamente isso. Mas como é que eu vou mudar se eu não sei o que fazer? Dá para mudar? Então, mas quantos que têm buscado isso? Eu quero ser um bom servo, eu preciso me colocar na condição de aprendiz. Deixa eu aprender, como é que eu vou saber? Né? Eu vejo o trabalho, por exemplo, dos homens. No dia do depoimento das mulheres. Você veja que a gente tem um padrão. Eu falo, a gente, homem. Porque a maioria das mulheres falou basicamente a mesma coisa. Claro, uma que teve um detalhe a mais, a outra teve uma situação um pouquinho diferente, mas a base, estou dando um exemplo do trabalho que eu participei, ou seja, não tem como falar das mulheres, entendeu? Então, a base ali foi a mesma, era assim, agora está assim, está mais aberto, está conversando mais, está participando mais, está fazendo, está dedicando mais tempo a isso, né? Agora eu vejo que não é aquela pessoa só que, está tudo bem, deixa, não, vai lá, faz parte das decisões, enfim, generalizando, não vou caso por caso. Como é que esses homens fizeram isso? Porque eles ouviram. Então, eles se situaram. Diga, situar. Eu sempre digo, por que existe a bússola e a bússola aponta para uma direção? Só uma. Porque a gente precisa saber onde está. Se você não sabe onde está, se você não sabe, você pode ter uma bússola, você gira ela para a direção que você quer. É ou não é?
mas tem uma direção que é certa. No caso da bússola, você tem que alinhar ela com o norte. Aquele lado que ela aponta sempre é o norte. Então, você precisa pegar ela, se está apontando para lá, que não é o nosso caso, do norte para lá. Você tem que ajustar e colocar o norte para lá. Aí você vai estar andando certo. Não basta pegar a bússola e sair, eu acho que é para cá. Não adianta o eu acho. Isso aqui está errado. Vou reformar. A minha parte como pai, como mãe, como filho. Honra teu pai, e a maioria de nós não aprendeu isso com os nossos pais. Eles nos ensinavam coisas seculares segundo aquele momento, mas nunca, por exemplo, colocaram quanta gente que agora, depois de velho, e eu digo assim, depois de uma idade já, 30, 40, 50, 60 anos, quanta gente que só depois de muitos anos de vida é que pediu perdão para os pais, porque entendeu, a minha vida é amarrada pela maneira como fui filho. Eu fui mau filho, eu não fui um bom filho, eu não honrei meus pais, eu não honro meus pais, eu vou mudar isso. Mas não aprendeu. Achava que era apenas a questão de personalidade, de incompatibilidade. Não, eu não dou certo com meu pai, aí eu não dou certo com a minha mãe. É assim. A vida é essa, a vida é assim, não tem o que fazer. Opa, não, tem sim. Espera aí, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, eu vou honrar. Mas eu estou velho. Não, eu estou vivo. Eu estou vivo, então dá tempo de eu fazer aquela ligação, dá tempo de eu reformar coisas na minha vida que eu estou vendo aqui que sempre foi de um mesmo jeito, do mesmo padrão, mas que são desagradáveis. Que eu não gosto, nunca gostei e não gosto, e tem coisas que não vai mudar. Você não vai gostar de fazer, você não vai ter prazer em fazer. Inclusive, isso é uma troca que a gente faz, né? Tem gente que acredita, agora tem coisas para mim que serão agradáveis de fazer, eu vou gostar de fazer, né? Que vai ser gostoso fazer. Não vai. Tem coisas que, inclusive, quando a gente faz, é uma oferta que a gente está dando a Deus. Porque Deus sabe, e a gente também sabe, que aquilo não está sendo legal, não está sendo agradável, não é aquele tempo que flui, mas a gente entendeu na palavra. Opa, isso aqui não cabe, eu tiro. Porque se eu deixo algo que não cabe num lugar santo, se eu deixo algo que não é bom num lugar certo, aquilo contamina aquele lugar. Contamina a minha vida, contamina a minha casa, contamina o meu casamento. Por exemplo, uma palavra que muita gente ouve, e é outra coisa que direto eu escuto de casal falando. Isso é uma coisa que direto eu escuto isso. Inclusive, até o ímpio que vem em casamento ouve esse versículo, que é um versículo que é usado em casamento. Bendito seja o leito sem... Está vendo? Vocês conhecem a palavra. Bendito seja o leito sem mácula, sem mancha, sem sujeira, sem contaminação. O que tem de gente que você ouve, olha, parece que não, mas algumas coisas que a gente trouxe para o nosso relacionamento, a gente entendeu. Um entendeu, depois acabou passando para o outro, acabou falando para o outro, que aquilo era uma contaminação, uma mácula. Então a Bíblia está dizendo, bendito seja o leito sem... Se ele tem mácula, ele não é bendito. Que são aquelas práticas, aquelas coisas que tantos trouxeram do mundo. A maioria se converteu. A maioria não chegou em Deus, no caminho, desde quando era pequena. A maioria se converteu. E muitos se converteram depois, já de casados, depois já de estar com o cônjuge. Ainda que fosse o namoro, o noivado. Então, quantos vêm de práticas, e aí a pessoa está ouvindo, mas ela tem coisa que ouve tanto que
a pessoa não para pensar o que significa isso. O que quer dizer isso? O que quer dizer o leito sem mácula? O que pode ser uma mácula? Será que isso aqui é uma mácula? Será que tal coisa é uma mácula? Ah, é, então vou tirar. E aí a criação dos filhos, a postura como pessoa, seja qual ela for, a sua postura como patrão, a sua postura como servo, a sua postura como líder, a sua postura como liderado. Quantas vezes, gente, a gente vê a palavra, às vezes está no jejum, a vista está lá, vamos servir a ceia já, tá? Opa, peraí, ó. Tem gente que está com uma mágoa, tem gente que está isso, ó, vai lá, acerta isso, ó, faz tal coisa, isso aí que está no teu coração está amarrando a sua vida. Sempre tem gente que está, assim, liberando o céu para si, com essas pequenas palavras. Mas sempre tem gente que decide, não, eu continuo do jeito que eu estou, vou continuar com a minha vida amarrada. Deixa em ruínas. Quando você ouve qualquer, diga qualquer palavra. Quando você ouve qualquer palavra que ela fala algo que não está correto na sua vida, e você não age, você está tomando essa decisão aqui de deixar ficar em ruínas a sua vida. Tem coisas que talvez você ouviu há 2, 3 anos atrás. Naquele momento você soube o que fazer. Ah, eu tenho que fazer isso. Aí não teve vontade para fazer. Aí já tinha feito, já tinha gastado dinheiro naquilo, já tinha talvez se programado para fazer do jeito que era. Ah, deixa assim. Passou. Talvez hoje de novo você está ouvindo e está lembrando. Ah, eu devia ter tratado aquilo ali. Olha a que ponto chegou. Olha a que nível chegou. Antes era apenas uma brecha, agora está em ruína, está caído o muro todo. Israel estava abandonado. Mas aquele homem, aquele rei, por mais novo que ele era, ele se levantou. E ele foi andando, ele foi caminhando, ele foi inspecionando. A gente vê de novo, né, essa mesma atitude do Neemias. O Neemias tinha ouvido algo, quando ele chegou lá em Jerusalém, ele foi inspecionar. Quer dizer, há a necessidade de você olhar para coisas, olhar para cada área da sua vida. Olhar, pegar o que você está ouvindo e olhar, deixa eu olhar, cada área que está falando, como homem, como mulher, como filho, como pai, como pessoa, como líder, o meu casamento, deixa eu olhar para o meu casamento, talvez eu não entenda porque que algumas coisas estão como estão. Deixa eu olhar para o meu coração, analisar o meu coração. Será que eu não estou aqui? Eu estou a todo vapor no propósito, eu venho, eu estou superando o meu cansaço físico, eu estou superando essa dificuldade do meu corpo, eu estou superando horários, eu estou superando aqui, né, as situações financeiras, mas eu não superei ainda no coração. Eu não superei ainda aquele sentimento, aquele ranço. Eu ainda estou julgando pessoas, eu olho, eu deduzo, eu julgo, eu taxo pessoas de determinada situação e não tem limite, viu, esse negócio de julgar. Esses dias ainda falei com uma pessoa, até uma situação atípica, a pastora chamou uma pessoa e a pessoa falou assim, eu sei que você sabe o que eu estou pensando. A pessoa falou desse jeito assim, a pessoa olhou, estatalou o olho e falou assim, eu sei que você sabe o que eu estou pensando. Falei assim, que coisa, hein? Eu falei assim, e o que eu estou pensando? Então, aí, ou seja, eu sei o que ela está pensando, né? Então, o que eu estou pensando agora? Ela falou assim, que eu saí de casa sem escovar os dentes. E eu falei assim, olha, caso você esteja com mau hálito, eu falei assim, exatamente hoje, né, eu estou sem olfato. Então, falei, nem pensar e nem sentir.
literalmente eu falei assim, eu estou sem olfato. Você talvez está... Falei, mas não precisava você ter falado isso, né? Tem coisa que eu até, inclusive, nem falaria. Ficaria assim, deixa que a pessoa perceba, né? Então, vou disfarçar. Aí a pessoa, não, eu sei o que as pessoas pensam. Eu falei, igual você sabe o que eu penso. Sim, eu vejo as pessoas, tal, 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 tal. Aí eu lembrei, né, de um tempo atrás, que eu atendi essa pessoa e que eu falei para ela, olha, cuidado. Porque tem coisas que só tem começo e não tem fim. E esse é um problema que, se a gente não coloca um freio na vida, isso pode nos levar a situações terríveis. Eu estou falando de julgamento. Tem gente que acha que é boa em algo que nunca prestou. Não tinha aqueles programas antigamente que... eu não lembro o nome daquele programa que o pessoal ia fazer audição de voz, né, sabe? O cara se julgava um cantor, né? E aí ele ia, ficava aqueles 3 jurados lá, né? E a pessoa ia cantar. Às vezes a pessoa começava a cantar, eles não conseguiam se conter de rir, né? Porque eram muito ruins. Lembra disso? Aí a pessoa começava a cantar, ficava aquela coisa nada com nada, tal, né? Às vezes era aquele inglês que não tinha nada de inglês, era só aqueles resmungos, né? Tal, aquela coisa. E veja, a pessoa se submetia àquele constrangimento a nível nacional. E aí com a internet, então, a nível mundial. Mas você vai dizer assim, aquela pessoa acreditava que ela era boa naquilo. Está entendendo? Tanto que tinha gente que, quando um dos jurados falava, olha, vai fazer outra coisa, cantar não é para você, né? Sei lá, vai cozinhar, vai jogar futebol, o que você gosta de fazer? Tal coisa. Eu gosto de cantar. Não, cantar não, outra coisa, vai fazer. A pessoa, ela coloca algo na cabeça e ela banca aquilo internamente. E o problema do julgamento é esse. Tem gente que acha que é um status ter esse lugar, né, de, olha, eu vejo que as pessoas, eu vejo as pessoas por dentro, eu enxergo as pessoas por dentro. A expressão dessa pessoa, ela falou, eu enxergo as pessoas por dentro, né? Aí eu falei assim, como é que você enxerga as pessoas por dentro? Aí ela pegou o celular, abriu o Instagram, aí pegou um vídeo de uma pessoa, olhou, ficou ali, né? Uns 30 segundos ali. Falou assim, eu vejo as pessoas assim. Eu falei, você acredita nisso então? Ela falou sim. Eu falei, ah, entendi, agora está tudo claro. Agora tá, para mim ficou cristalino. Eu falei assim, você está com um espírito que não é um demônio, não é esses demônios que a gente expulsa, que a pessoa vai ficar estribuchando aí, gritando, dando trabalho. Eu falei, você permitiu um espírito dominar a sua vida, que começou com julgamento. E eu lembro como foi esse julgamento. Que ela começou julgando a irmã, as atitudes da irmã, porque teve uma situação com a mãe, né? Então, ó, minha irmã quer meu mal, a minha mãe está unida com a minha irmã para tirarem de mim, para fazerem isso comigo. Isso foi aumentando. E veio a palavra, ela não tratou aquilo. Opa, peraí, deixa eu olhar para mim. O que isso está me acrescentando? Isso aqui está me deixando em ruínas, minha vida parou de prosperar, parou de crescer por causa disso. Eu estou achando que é por causa do que alguém está fazendo, é a oposição, aí é o Sambalate, é o Tobias. Não. O Sambalate, o Tobias e o Gesem não atrapalharam Neemias. Quem que podia atrapalhar Neemias? Neemias. Quem que podia atrapalhar? Você não vê, por exemplo, eu falei isso aqui na primeira semana, você não vê o Neemias dedicando tempo a isso. Ó, vocês não vêm aqui não, não vêm falar com os homens aqui não, não. É o que a bispa fala do Israel focado. Israel não procurava batalhas. Israel apenas se defendia. Quando era atacado, se defendia. Porque não era o foco não era vamos dominar, não. O que Deus nos quer? Onde Deus me quer? O que Deus quer fazer? Então, o julgamento é um perigo. Tem gente que pensa, eu estou limpo e está julgando cada um. Uma pessoa chega perto de você, está julgando, você julga teu cônjuge, você julga teus pais até hoje,
Você julga teus irmãos, você julga as pessoas, você julga o pregador, você julga o obreiro, você julga aquela pessoa que não é bem-humorada naturalmente, que tem alguma coisa ela tem com você, talvez ela tenha com todo mundo. É igual com todo mundo, mas não é comigo, o negócio é comigo, porque quando eu passo, olha, porque quando eu passei a pessoa, já estava fechada, ela até virou, tal. Isso é julgamento. Isso é um tipo de altar que você ainda cultiva. O nosso chamado é para cultivar preceitos, ordenanças, aquilo que vem de Deus. Mas tem gente que está acostumado com um baalim ali no canto, com um altar, um poste de Azerá no outro, com lugares que estão queimando incenso na vida, porque está muito tempo assim. O que você tem que fazer? Derruba. Porque se você não derruba isso, isso tem o poder de te manter em ruínas. Eu não vou nem dizer de te derrubar, porque tem gente que não vai cair, já caiu. Está no mesmo nível, está ouvindo palavra, está ouvindo a mensagem, continua no mesmo nível, está errado. A palavra vem, o evangelho vem e tem que causar transtorno. E o primeiro transtorno que a gente vive é pelo confronto. É aquela sensação desagradável, ruim, eu não estou gostando do que eu estou ouvindo, mas eu preciso disso. Então deixa eu vou entrar agora nisso. Se eu estou julgando, eu vou tirar da minha vida. Se eu sou ainda uma pessoa que tudo eu deduzo, eu olho para alguém, sabe, eu já fico vivendo situações antecipadamente, só que eu não vivo bem antecipadamente. Eu não vivo uma promoção antecipadamente. Mas eu vivo uma derrota, eu vivo uma cena desagradável. Ah, vai acontecer isso. Ah, eu vou perder isso. Ah, vai aumentar o preço, eu vou perder o poder de compra. Ah, tal pessoa me chamou para uma reunião. Ah, vai me demitir. Ah, tem tal situação, isso aqui vai ficar ruim para mim. Espera aí. Veja que o que você faz com os outros se volta contra você. Porque chega um momento que a gente começa a se julgar a si próprio, mas julgar o nosso futuro. Está entendendo? E você julga o teu futuro como você julga as pessoas. Quando você julga, a Bíblia diz que para o puro todas as coisas são, e para o impuro todas as coisas são. Isso tem a ver com o nosso julgamento. Uma pessoa que ela não vive para julgar, ela é pura. Ela vê as coisas. Então, o que eu estou vendo? Estou vendo que a parede é cinza. É cinza. Eu não estou ali maquinando, será que por trás dessa cor, será que tem alguma mensagem que está sendo passada? Será que não tem essa cor? Né? É cinza. Se Deus não me fizer saber de nada mais e deixar claro para mim, é cinza, está entendendo? Por que pintaram de cinza? Porque foi a cor que a bispa gostou. Está entendendo? Não tem porquê. Mas tem gente que tudo tem que ser não, porque isso aqui, não, ó, porque o fulano. Espera aí, viva, leve. Derruba esses altares, a começar pelos internos. Derruba esses balinhos, é coisa que talvez você acha que não tem poder. Opa, tem muito poder sobre a sua vida. Ah, porque lá quando eu era pequeno, então hoje você não é pequeno mais. Não seja só no tamanho, seja grande no espírito, seja grande na cabeça, na visão, na fé. Não seja grande no julgamento, né, no peso que você faz, que você coloca sobre as pessoas. Essa palavra, ela é figurativa e ela é literal. Quem dá alívio, alívio receberá. Mas quem oprime, também será oprimido. E tem gente que não percebe, tão cego que está oprimido a tal nível, porque a pessoa que mais lhe oprime é a própria. A pessoa já gera aquele ambiente. Ela já conjectura, né, as situações as piores. Ela se prepara para o pior. E ela, óbvio, para aquilo que você se prepara, para as batalhas, para as situações que você se prepara, é aquelas que você vai ter.
Josias limpou e desfrutou de um reinado puro, que Deus aprovava e de grande prosperidade. Ele começou cedo. E os anos que ele teve à frente de Israel, de Judá, na verdade, foram anos assim, muito bem, que foram muito bons para ele e para o povo. Ele começou cedo. E essa é a oportunidade que cada um tem, não importa, não tem a ver com a sua idade. Tem a ver com o entendimento dessa palavra. Não permita, porque ou você faz uma reforma, ou você permite que as situações fiquem em ruínas. Que está escrito aqui, né? As vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado em ruínas. Talvez você mesmo seja esses outros reis. Ah, não são outras pessoas? Não, você em outro tempo, você com outra cabeça, com outra mentalidade, com outra fé, deixou coisas, agiu com situações internas e foi deixando, né, aquela situação depreciada. É assim mesmo. Cresci nesse ambiente. Eu sou assim. É isso mesmo. E a palavra passava, você ignorava. Pega a palavra. Deixa a palavra te transtornar, te confrontar, para causar esse incômodo necessário. O incômodo de Neemias foi tamanho que ele sentou, chorou e passou o dia se lamentando. Ou seja, que ponto eu cheguei? Que situação que eu cheguei? A que nível que eu cheguei? Mas ele precisava daquilo. Como a gente precisa também. Olha onde eu deixei essa situação chegar. Olha o que eu fiz, olha, né? Mas não é para ficar naquilo. A gente passa por aquilo, se purifica igual ele fez, com jejum, oração e se levanta para mudar aquilo. Porque a vida não é de lamento, mas há momentos que a lamentação é necessária, né? Aquela autoanálise e aquela autoconsciência. Estou errado, estou fora, essa palavra está me mostrando um ponto na minha vida que eu preciso trabalhar. Já no levantar para a oração você começa a trabalhar. Nas suas palavras, aquelas que não estavam alinhadas à palavra, você começa a trabalhar. E assim você vai dando condições de Deus fazer na sua vida e fazer pela sua vida essa reforma que Ele quer fazer. Nos chamou e tem nos dado graça para realizar nesse tempo. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, pegue o seu propósito, coloca no seu coração. Eu tentei dar uma pincelada rápida sobre alguns assuntos de família, inclusive concluindo a Casa Firme de hoje, que o tema é família, e também esse lado que ainda assola tanta gente, o julgamento. As deduções que se tornaram um vício na vida de alguns e que são, eu diria, absolutamente equivocadas. E para uma pessoa nessa condição é muito difícil dela reconhecer isso. É muito difícil. É como falar com a pedra. Bate e escorre, não entra. Porque a pessoa já colocou na cabeça que que aquilo para ela é um status, é bom. Eu sei. E é pelo fruto que você conhece a árvore. Uma pessoa com bom discernimento, ela vai ter as atitudes certas diante de cada pessoa que está perto dela. Ela sabe para quem ela deve ceder, ela sabe para quem ela deve ser forte, ela deve ser firme. Ela sabe em quem ela deve investir, ela sabe de quem ela deve receber. Ela sabe quem ela afia e ela sabe por quem ela é afiada. Isso é discernimento. Então ela vai ter a atitude certa, precisa com cada pessoa. Porque o nome completo da expressão é discernimento de espírito. Então tem aquela pessoa que se é
é justa com ela, tem aquela pessoa que você é pura com ela, mas tem aquela pessoa que você é indomável com ela. Aquela pessoa que de você ela tem nada. Ela tem a dureza. Porque ela vem realmente para te tirar. Ela é um instrumento do valente para tomar o que é seu. É o que a gente vê na história de Israel. Teve gente que Israel trouxe para dentro. Se abriu. Fez aliança. Que Israel até defendeu. Teve gente que o Senhor falou assim, elimina até o recém-nascido. Ah, mas as pessoas não, o centro da vida de uma pessoa não é o humano, não é o humanismo, como hoje querem fazer. O centro é Deus. E a gente tem que estar atento ao que Deus fala. Se você é uma pessoa julgadora, ore a Deus agora e pede para Ele te mostrar isso. Que não vai ser eu falando aqui que vai levar você a uma mudança. Talvez você pode ter, opa, será que isso é o que está me amarrando, é o que está travando a minha vida? É o ponto que eu ainda não tratei, eu julgo. Eu vejo uma aparência de algo que eu já vivi com alguém, eu já taxo de algo, eu já coloco aquilo como, opa, isso aqui é assim. Toda vez que eu tenho dúvida com relação às atitudes de uma pessoa, eu espero mais tempo para ver mais atitudes. Eu nunca, a pessoa fez isso uma vez. Ah, é isso, não. Espera aí, não, vamos ver as próximas. Pode ser que ela não estava num dia bom, pode ser que não entendeu, pode ser que... Espero mais. Não tem como, você vai ver o que é. Você dá mais tempo, vai sair mais daquela mesma fonte. Você dá mais poder, vai sair mais daquela fonte. Você dá mais condições, vai sair mais daquela fonte. A gente não precisa julgar e pecar com isso. Fulano é bom, porque te agradou. Fulano não presta, porque te contrariou. Não, ele é ele. Ele tem um lugar dele em Deus. Se ele se voltar para Deus, Deus se volta para ele, Deus ouve ele, Deus responde a oração dele, independente do julgamento que você faz dele ou dela. Tenha uma vida com Deus. E tenha a medida certa com as pessoas. Nós temos ouvido muito que hoje aqui, por exemplo, eu nunca conheci alguém que servia Baal. Eu nunca conheci alguém que construiu um poste em casa para azerar. Eu nunca conheci alguém que ofereceu um filho para Moloque. Mas o que eu vejo de gente que faz de algumas pessoas tipos de deuses, isso eu conheço. Os Baals de antigamente, Azerás de antigamente, Moloques de antigamente, Dagon de antigamente. São, em alguns, os sentimentos, em outros, pessoas que são colocadas dessa maneira. Derruba esses altares. Os pequenos túmulos de incenso, os enormes, altíssimos postes de Azerá, os altares já que talvez se tornaram comuns na sua vida. O que significa isso? Que precisa ser limpo, retirado, removido para que aconteça a reforma. E a sua vida não continue em ruínas. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai. O Senhor tem trabalhado para que nós vivamos essa reforma completa. Assim como Neemias, que não só restaurou muros, reconstruiu e levantou muros em Jerusalém, mas muita coisa foi feita antes daqueles muros
e principalmente, Senhor, depois deles. Em todas as áreas, em todos os sentidos, atitudes foram tomadas, passos foram dados, coisas difíceis, meu Deus, foram enfrentadas, comportamentos foram alterados, e eu oro, meu Pai, para que isso aconteça no nosso tempo. Eu peço, meu Deus, faz de novo, Senhor, com que haja essa consciência, com que esses altares caiam por terra. Não, eles não vão cair por terra sozinhos. É como Josias fez, eles têm que ser derrubados. Eles têm que ser, meu Pai, arrancados, tirados. Tem de haver, meu Deus, essa análise, esse olhar criterioso. Deixa eu olhar se não está ainda na minha vida, se eu não estou repetindo coisas que eu fazia há 10 anos atrás, há tanto tempo atrás, antes de eu me converter. Se eu não olho da mesma maneira, se eu não falo da mesma forma, se eu não reajo da mesma forma, Senhor, nos ajuda, eu te peço a tua ajuda, porque algumas atitudes, meu Deus, elas já se tornaram tão comuns, que até já há uma cauterização dessa pessoa, a consciência dela já não lhe acusa mais, quando acontece de novo. Quando ela comete de novo, meu Deus, esse erro, quando ela fala de novo, quando ela pensa de novo, quando ela julga de novo, quando ela, meu Deus, reage de novo dessa forma. Eu peço, meu Deus, esse renovo, que hoje seja um dia de renovo, que essa mensagem, que essa oração, que essa oportunidade que nós temos no Senhor, que traga renovo, a começar pela nossa consciência. Porque com algumas coisas nós até já ouvimos a palavra um tempo atrás, mas passamos por cima dela e nos acostumamos com o erro, com o pecado. Nos acostumamos, meu Deus, com as ruínas, como se ruínas, meu Deus, fosse o comum, o normal, o correto. Eu peço, coloca temor, porque toda forma de sabedoria, meu Deus, começa com temor ao Senhor. Eu peço que o temor tome cada pessoa que está aqui agora, que cada uma, meu Deus, seja tomada por temor do Senhor, para que não olhe do mesmo jeito, para que não pense do mesmo jeito, para que não trate da mesma forma, meu Deus, o que vinha tratando, para que não reaja mais da maneira como vem reagindo. E assim, meu Deus, tirando as condições do Senhor interagir e do Senhor, meu Deus, acompanhar as obras, as palavras e a vida dessa pessoa, meu Deus, para uma reforma e uma vida vitoriosa. Senhor, fortalece cada um. Eu creio, meu Deus, que a força que o Neemias teve, a força que o Josias teve, veio do Senhor, porque eles creram, porque eles estiveram, meu Deus, à disposição do Senhor. E eu peço, meu Pai, essa força do Senhor sobre cada um de nós também. Nos fortaleça para atitudes que o Senhor já nos mostrou hoje. Senhor, nos dê esse ânimo. Eu oro agora e eu tomo posse de um ânimo para hoje, para agirmos, para fazermos, meu Deus, o que o Senhor está nos dando entendimento, visão e clareza hoje. Que hoje mesmo, meu Deus, eu te agradeço por essa palavra ser cedo, porque nós temos esse dia. Nós provavelmente estaremos, meu Pai, com essas pessoas. Vamos vê-las, vamos ter acesso a elas, e que o Senhor nos dê graça, favor, sabedoria e essa força, meu Pai, para fazermos o que deve ser feito, para rompermos com o que deve ser rompido, para darmos os passos que devem ser dados, para fazermos os investimentos que devem ser feitos. E que assim, meu Deus, o Senhor se agrade de nós, e que a nossa vida, que a nossa obra, que a nossa atitude tenha essa palavra que a vida do Josias teve, e fez o que o Senhor aprova. Eu oro para que nós estejamos dentro dessa palavra, e o fulano fez o que o Senhor aprova. Eu oro, meu Deus, pela restauração na vida de cada pessoa.
Eu peço que cada área, meu Pai, que foi apresentada e que mais uma vez é dada essa manutenção, a manutenção da fé, da oração, do clamor, meu Deus, do preço que essa pessoa paga ao vir para a tua casa, ao pedir, ao buscar, ao bater mais uma vez na tua porta. Senhor, responde essa oração. Restaura a vida dela. Que aquilo, meu Deus, que é com ela, mas tem faltado visão, força, entendimento, capacidade, sabedoria. Dá a ela, meu Deus, a força. Levanta ela no espírito, para que ela realize, para que ela faça, para que ela, meu Deus, mude, para que a mudança dela gere mudanças, para que essa atitude dela, meu Pai, gere resultados excelentes. Mas que aquilo, meu Deus, que vai além do nosso entendimento, além da nossa força, além da nossa capacidade. Eu creio em milagres e eu peço que o Senhor opere milagres, porque nós temos, meu Deus, plantado para isso, nós temos pedido por isso, nós temos crido, meu Deus, e manifestado a nossa fé para isso. Faz, meu Deus, milagres na vida do teu povo. Opera milagres, meu Deus, na vida do teu povo. Faz o teu povo ver e viver, meu Deus, essa diferença que há na vida do justo para a vida do ímpio. Derrama unção, Senhor. Eu oro para que cada um, meu Pai, receba a unção agora. A unção de reconstrução. Que aquilo que essa pessoa pensou uma vida inteira, eu não posso, eu não consigo, eu declaro que ela realize, que ela faça e que fique, meu Deus, excelente, que o resultado seja surpreendente. Porque é com a tua unção, meu Pai, que nós contamos. Eu tomo posse dessa unção de reconstrução, essa unção de superação, que o Senhor derrame sobre nós e nos abençoe. Eu concordo, meu Deus, com cada oração. Eu concordo, meu Pai, com cada muro, com cada muralha, com cada parte da vida dessa pessoa, meu Deus, sendo restaurada por ela com a ajuda do Senhor. E aquilo, meu Pai, que não cabe ela, que o Senhor faça, que o Senhor envie as pessoas certas, que o Senhor envie as condições, que o Senhor envie o material, que o Senhor use as autoridades que tem que usar e que ela seja abençoada. Eu concordo, meu Deus, com cada oração. E eu ligo cada uma aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.